Muito bem, o que faremos agora? Cobriremos a primeira metade deste material em nosso culto na igreja, e então vamos começar com a sessão 2 hoje à tarde, onde teremos tempo suficiente, assim não precisarei mantê-los aqui durante a manhã toda. Vamos começar com uma oração. Pai, ao abrirmos Sua palavra, pedimos que Seu Espírito nos guie em toda a verdade e que possamos entender da melhor maneira possível qual é a Sua vontade para nós. Em nome de Jesus, amém. Você poderia abrir no capítulo 2 de Filipenses comigo? Nosso primeiro texto, capítulo 2 de Filipenses. Começaremos com o verso 5. Se eu fosse escolher um verso para resumir tudo o que eu quero dizer neste fim de semana, seria este o verso. Filipenses 2, 5. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você acha que é algo desejável? A mente de Cristo. Duas coisas. Se podemos ter a mente de Cristo, isso significa que a mente dele não pode ser tão diferente da nossa, e precisamos orar desesperadamente para ter a mente dele. Isso quer dizer o seu jeito de fazer as coisas, suas atitudes, o jeito como ele falava, fazendo tudo da forma como ele fazia. Precisamos orar por essa mente. Se tivermos a mente de Cristo, já iremos para casa, amigos. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fazer-se sem reputação, tornando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou altamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nas coisas nos céus e coisas na terra, e coisas debaixo da terra, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isso realmente é uma passagem magnífica, não é? Desde o começo até o fim, o grande conflito, tudo resumido em apenas 2 versículos. Especialmente o último versículo, onde diz que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso não é tudo o que trata a batalha do grande conflito? Toda língua confessará, não apenas nós, que cremos em Jesus Cristo, mas todos os seres que já viveram irão dizer, sim, Jesus é o legítimo Senhor desse universo. Estamos há pouco mais de 1000 anos disso acontecer, meus amigos. Além das coisas que acontecerão no final da nossa história aqui na Terra, haverá mais 1000 anos de compreensão, de esclarecimento, onde coisas que hoje não entendemos serão explicadas e, finalmente, toda língua confessará. Até o próprio Satanás confessará isso. Estou esperando o dia em que Satanás caminhará até o trono de Deus e dirá na presença de todos os humanos que já viveram no planeta Terra: o jeito de Deus governar está certo e o meu jeito está errado, não funciona. Portanto, a coisa mais misericordiosa que o Senhor pode fazer é acabar com a minha existência. Então fica claro que Deus não está se vingando daqueles que se opuseram a Ele, mas terminando da única maneira que preservará o universo por toda a eternidade. Isto é o que aguardamos ansiosamente. Vamos voltar agora para o verso 7. A tradução King James, na verdade, adiciona algumas palavras que não estavam no original, quando diz que não teve reputação. A original é mais simples, diz que ele se esvaziou. Então, a primeira pergunta que faço é, do que Cristo se esvaziou quando desceu a esta terra? O que ele não trouxe consigo quando veio a esta terra como ser humano? Então, eu listei alguns pontos aqui e vamos passar por eles brevemente. Onipotência. O que significa todo o poder? Venha comigo para João capítulo 5, verso 30. Vamos ler alguns textos que eu não esperava que Jesus pudesse dizer. São textos surpreendentes. João, capítulo 5, verso 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Espera um minuto.
Não pode estar certo. Quem é esse Jesus que nasceu em Belém? Qual era o seu nome nos tempos do Antigo Testamento? Quando os israelitas o conheciam por um nome diferente, qual era o nome dele? Yahvé, correto? Nós traduzimos como Jeová, que é uma tradução errada, mas entendemos o que significa. O grande Yahvé. Quando ele fala, nada acontece. Vamos lá, gente. O que acontece quando Yahvé fala? Tudo, qualquer coisa que ele diz, acontece imediatamente. Jesus é Yahvé, meus amigos. E agora ele diz, eu nada posso fazer de mim mesmo. Uma mudança dramática ocorreu entre o Jesus do Antigo Testamento e o do Novo Testamento. Na última metade do versículo fica mais incomum, quando ele diz, não procuro a minha própria vontade, mas sim daquele que me enviou. Eu esperava que Jesus dissesse, procuro a minha vontade e a vontade do meu Pai, porque ambos são iguais. Mas ele não disse isso. Veremos isso depois. Agora estamos nos concentrando no poder de Jesus, sua onipotência. E Jesus diz, eu abro mão do meu poder. Se você olhar esse material que receberam, ele é um pouco mais grosso do que o anterior. Se você estiver estudando, o que eu espero que faça depois deste fim de semana, notará na primeira página algoritmos romanos e letras A, B, C e etc. Se você olhar nas declarações de Ellen White, você encontrará as mesmas marcações e referências. A primeira marcação, que será 1A, o desejado de todas as nações, 336. Jesus e os discípulos estavam em um pequeno barco no mar da Galileia, temendo por suas vidas. Contudo, não era na posse da força onipotente que ele descansava, não era como o Senhor da terra, do mar e do céu, que repousava em sossego. Esse poder depusera-o ele. E ele diz, eu não posso fazer nada de mim mesmo. Ele confiava no poder de seu Pai. Foi pela fé, no amor e cuidado de Deus, que Jesus repousou. E o poder que calou a tempestade foi o poder de Deus. Então, quando Jesus diz, cala-te, aquieta-te, isso foi uma oração. E o Pai respondeu à oração acalmando o mar. Dessa forma, Jesus operava os milagres enquanto esteve aqui na terra, apelando ao seu Pai, e o Pai respondendo às suas preces, fazendo o que Jesus pedia. Jesus abriu mão de sua onipotência. Por quê? Porque você e eu não somos onipotentes. Nós somos totalmente dependentes de uma força externa quando precisamos que um milagre aconteça. Essa força é Deus. Jesus não veio para viver como Deus. Nós vimos Yahvé por todo o Antigo Testamento. Eles sabiam o que Yahvé podia fazer, mas eles precisavam saber o que um ser humano pode fazer em total dependência em Deus, e Jesus veio para viver como qualquer ser humano, sem se beneficiar do poder e totalmente dependente do Pai. Voluntariamente ele abriu mão de seu poder. Ele poderia ter de volta a qualquer momento, mas ele escolheu não usar. Eu acredito que esta era a maior tentação para Cristo em sua vida, não usar o seu poder. Bem, falamos sobre onipotência. Voltemos para o nosso material na primeira página. Memória. Memória. Lucas 2,52, acredito que você já saiba de cabeça. E crescia Jesus em sabedoria, estatuto e graça diante de Deus e dos homens. Como é isso que o grande Jeová poderia crescer em sabedoria? Ele é a própria sabedoria, ele não precisa perguntar. Ele conhece o fim desde o princípio. Jesus crescia em sabedoria. Como isso foi possível? Vamos pesquisar, iremos para a seção de declarações de Ellen White. Desejado de todas as nações, página 70. As próprias palavras por ele ditas a Moisés para Israel eram-lhe agora ensinadas aos joelhos de sua mãe. Ele obteve conhecimento como o podemos fazer. Considere isso por um momento. É uma das coisas mais incríveis que eu já vi. Você consegue imaginar Jesus como uma criança de 5 anos, uma criança de 4 anos, uma criança de 3 anos, se aproximando de sua mãe e perguntando: por que começamos o sábado quando o sol se põe e então passa o dia inteiro até o pôr do sol novamente? E Maria
contaria ao pequeno rapaz? Porque Yahvé nos mandou fazer assim. Você consegue imaginar? Ele tinha que aprender o que ele havia feito, porque ele não tinha memória do passado. Em termos comuns, chamamos de amnésia total. Ele deixou de lado sua memória, porque você e eu não temos memória do passado. E ele começa assim, como nós. Na mesma página, ele, quem tinha feito todas as coisas, estudadas as lições que sua própria mão tinha escrito na terra, no mar e no céu. Você ouviu falar do arco-íris essa manhã? Eu apenas imaginei que um dia Jesus entrou e perguntou à sua mãe: o que é isso lá no céu, com todas as cores diferentes depois da chuva? E a sua mãe disse: porque Yahvé colocou seu arco lá como uma promessa de que nunca mais haveria um dilúvio para destruir o mundo. A próxima declaração, no Desejado de Todas as Nações, página 78, nos leva para o tempo em que Jesus tinha 12 anos. Quando tinha 12 anos, seus pais o levaram pela primeira vez ao templo. Ele não ia até lá antes dessa idade. Então, pela primeira vez, Jesus viu um cordeiro sendo sacrificado pelos sacerdotes. E naquele momento algo encheu a mente daquela criança de 12 anos, ao ver o cordeiro sendo sacrificado. Lembre-se disso. Como foi que Jesus descobriu qual era a sua missão, qual era seu propósito, por que ele estava aqui? Agora Maria, sua mãe, poderia lhe dizer algo, talvez. Mas poderia ela ou alguém de Nazaré dizer para ele que ele morreria em uma cruz, odiado por seu próprio povo, pelos pecados de um mundo inteiro? Como então ele poderia saber qual era a sua missão, o que deveria fazer? Ele não tinha memória do passado. Como ele iria descobrir para que ele foi enviado? Bem, como você faz para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Orar. E o que mais? As Escrituras. E o que mais precisamos? O Espírito Santo. Temos essas fontes que podemos usar para saber qual é a vontade de Deus. Jesus tinha essas mesmas fontes, ele estudava as Escrituras enquanto era um jovem garoto. Ele conhecia as Escrituras. Quando viu o cordeiro sendo morto, ele teria imaginado o texto de Isaías 53, sobre o cordeiro levado ao matadouro. E de repente, o Espírito Santo vem e lhe diz em sua mente: foi para isso que você veio. Não para ser um conquistador, não para liderar seu povo contra os romanos, mas para morrer, como sacrifício pelos pecados da humanidade. Você percebe que logo após isto ele diz para os seus pais: não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Ele não se referia ao carpinteiro. Os negócios de meu pai. Neste ponto, Jesus começa a entender sua missão. Saiba que ele não sabia qual era a sua missão quando tinha 10 ou 11 anos. Mas, a partir daquele momento, ele começou gradualmente a entender o propósito pelo qual ele tinha sido enviado. É espantoso que nós não temos registro de como Jesus viveu entre os 12 e os 30 anos. Ele passou 18 anos em preparação para aquela missão. 18 anos orando ao Pai sobre como tudo seria feito. 18 anos para se preparar. Este foi um período muito importante da vida de Jesus, em que sabemos praticamente nada. Tenho curiosidade em saber como foi este período quando o Pai revelar na eternidade. Assim, Jesus não sabia quem ele era, relativo à sua missão. Ele aprendeu quem ele era, qual era seu propósito, o que significa que tudo o que Jesus fez estando aqui na Terra foi um ato de fé, não de conhecimento. Fé, não memória. Fé, não usando o poder sobrenatural, mas total confiança na condução diária de seu Pai Celestial. Confiança total no Pai. A vida de Jesus é uma vida de absoluta fé. E sabe de uma coisa? Isso é tudo que o Pai pede que tenhamos, fé nele. Apenas creia nele, somente creia. Ele o conduzirá, ele o guiará, se você tiver fé. Jesus mostrou como a justiça opera pela fé, e ele pede para nós experimentarmos essa justiça pela fé. O mistério da sua missão, diz aqui, estava se abrindo para o Salvador. Desejado de Todas as Nações, página 78.
Naquele momento, aquela misteriosa missão se abriu para Jesus Cristo e, a partir de então, ele soube para que fora enviado. Vamos para a primeira página. Total conhecimento, seção C, conhecimento do futuro. Vamos comigo para Marcos 13, verso 32. Mais uma estranha declaração. Jesus passou o capítulo inteiro descrevendo eventos que aconteceriam entre sua primeira e segunda vinda. E agora chegamos ao fim do relato, a parte mais dramática no verso 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que Jesus acabou de nos dizer? Ele disse que não sabe. Os seres humanos não sabem. Os anjos não sabem. Eu mesmo não sei o dia e a hora. Apenas o Pai sabe. Lembre-se, todas essas declarações que estamos lendo, essas 3 declarações, se aplicam entre seu nascimento e sua morte. Nada antes nem depois. São declarações feitas durante sua vida como ser humano, e neste período de 33 anos ele não sabia quando voltaria. Por quê? Bem, aparentemente o Pai escolheu não revelar naquele momento. O Pai revelou muitas coisas. Tudo neste capítulo é sobre sinais, como os que ocorreriam no Sol, na Lua, nas estrelas, tudo mais. Mas o Pai não disse a Jesus naquele momento, o dia nem a hora. Então Jesus simplesmente disse, eu não sei. Esse não é um bom conselho para nós hoje? Quando não está claramente explicado, podemos ser honestos para dizer, eu não sei. Nos metemos em tantos problemas tentando saber mais do que Deus nos disse, tentando descobrir os mistérios e tentando resolver tudo e ir além do que foi revelado na palavra escrita. Devemos entender que o que foi revelado a nós é para nós sabermos. E tudo o que não foi revelado, devemos aceitar pela fé que Deus um dia revelará. Isto evitará tantos problemas. Devemos estar dispostos a fazer isso, como Jesus fez. Vamos voltar para as declarações de Ellen White. Seção 1C. Desejado de todas as nações, página 147. Antes de vir à Terra, o plano jazia perante ele, perfeito em todos os seus detalhes. Ao andar entre homens, porém, era guiado passo a passo pela vontade do Pai. O que lemos na primeira frase é Yahvé. Na segunda frase é Jesus. Antes e durante sua vida na Terra. Em Ciência do Bom Viver, página 351, Cristo, em sua vida na Terra, não fez planos para si mesmo. Aceitou os planos de Deus para ele e, dia após dia, o Pai o fazia conhecer. Dia após dia. Jesus recebia instruções sobre aonde ir, com quem falar, o que dizer. Consegue imaginar? Todas aquelas noites de oração que você leu nos Evangelhos, Jesus passava noites inteiras em oração com o Pai. Eram verdadeiras sessões de planejamento, de coleta de informações. Pai, o que queres que eu faça? Para onde queres que eu vá? Eu sugiro que quando estiver em situações de não sabemos o que vem pela frente, noites de oração irão nos ajudar a entender os planos de Deus. Saberemos para onde ir e o que fazer. A próxima declaração de O Desejo de Todas as Nações, página 753, é uma das coisas mais profundas que eu já li nos escritos inspirados. O Salvador, falando sobre sua morte na cruz, o Salvador não podia enxergar para além dos portais do sepulcro. A esperança não lhe apresentava sua saída da sepultura como vencedor, nem lhe falava da aceitação do sacrifício por parte do Pai. Agora, essa é uma declaração difícil, parece contradizer outras declarações da Bíblia. Jesus não disse, em mais de uma ocasião, destrua esse templo e eu em 3 dias o levantarei. Ele não disse a seus discípulos, depois que eu tiver ressuscitado, irei para a Galiléia e me encontrarei com vocês ali? Jesus não acreditava que sua morte não seria eterna? Que seria uma morte temporária e que ele seria ressuscitado pelo Pai? Como foi que ele aprendeu sobre isso? Veja que não foi de si mesmo, não foi por sua própria mente, mas conforme o Pai ia lhe ensinando, e ele confiou em seu Pai. Mas algo dramático acontece à medida que Jesus avança para o momento final. Se você lê a história em Desejar Todas as Nações, Jesus caminha com seus discípulos, saindo do cenáculo na última ceia, a caminho do Getsêmani.
Enquanto ele está conversando com seus discípulos, dando a eles as últimas instruções, ele tropeça 3 vezes. E teria caído no chão se os discípulos não estivessem lá, prontos para segurá-los, impedindo que ele caísse. O que está acontecendo com o forte carpinteiro de Nazaré? Ele mal se põe em pé, está a ponto de cair. O que está acontecendo? Algo que ele nunca experimentou antes na eternidade. O que o pecado faz entre nós e Deus? Separação. Por toda a eternidade ele foi um com o Pai. Durante sua vida na terra ele foi um com o Pai. Ele manteve contato próximo. Esta era a razão de sua existência, sua conexão com o Pai. Nós não sabemos, nós não sentimos isso tanto quanto Jesus, porque normalmente fugimos do Pai. Boa parte do tempo não sentimos essa separação, pois estamos fazendo nossas próprias coisas e parece não fazer muita diferença. Mas Jesus sentiu um duro golpe porque ele estava sempre com o Pai. Espero que a gente chegue ao ponto de realmente sentir a dor da separação quando nos rebelamos contra Deus, sabendo que isso prejudica nosso relacionamento com Ele. Essa luta de separação para Jesus foi tremenda. Quando ele entra no jardim, ele diz: "Tira este cálice de mim." Que cálice? O cálice da separação, Pai. Não sei se posso suportar. E então ele acrescenta outra frase: "Mas que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua." A vontade dele era se afastar daquela experiência de separação. A vontade de Deus era que ele passasse por isso e ele segue para a cruz. Obviamente eu não sei tudo o que passou pela mente de Jesus na cruz do Calvário, mas sua luta pode ter sido mais ou menos assim. Pai, eu estou aqui porque tu me enviaste. Não vim aqui sozinho. Estou aqui obedecendo o teu plano. Mas agora eu não sei onde tu estás, não consigo ver teu rosto, minhas orações não te alcançam mais. Tu estás me ouvindo, mas não me respondes a mim. Eu sei, porque estou carregando todo o pecado e tu tens que se afastar de mim por misericórdia. A tua glória destrói o pecado, e agora eu, teu filho, carrego todos os pecados do mundo. Eu entendo. Mas agora eu não sei se consigo sobreviver a tudo isso, eu não sei se consigo passar por isto, separado de ti. Ele deve dizer algo semelhante a isto em sua mente. Qualquer que seja a tua vontade, Pai, meu Deus, tua vontade será feita, se eu jamais ver tua face novamente. E se isso honrar teu nome e derrotares Satanás no grande conflito, tua vontade será feita. Se escolheres me ressuscitar dos mortos, como disseste, então tua vontade será feita. Veja, não disseram os 3 hebreus na fornalha ardente algo parecido com isto? Não sabemos se o Senhor nos livrará da fornalha, mas confiamos. Decidimos fazer a coisa certa e Jesus está dizendo praticamente a mesma coisa. O que quer que vindique o seu nome, o que quer que ponha fim ao pecado nesse planeta, sua vontade será feita, mesmo que isso custe a minha existência eterna. Lembre-se, a mente de Jesus está funcionando como uma mente humana, não é a mente divina neste momento. E ele está lutando com as promessas que lhe foram dadas ao longo da sua vida e que de repente não parecem mais reais. Parece vazio, não há nada, porque Jesus está morrendo para que nós não tivéssemos que morrer. Em essência, a segunda morte. Há alguma esperança na segunda morte? Poderá alguém voltar da segunda morte? Há alguma conexão entre o Pai e a segunda morte? Jesus Cristo está enfrentando esta horrenda separação, e se isso puser fim ao pecado em vindicar o nome de Deus, isso é o que Ele quer. Há uma canção no livro de Apocalipse que os homenageados da última geração aprenderão, a música e a letra. Você lembra o título? Moisés e o Cordeiro. Que canção é esta? Bem, isso é o que eu acredito que seja. Lembra-se que Moisés no Antigo Testamento? Deus o provou. Moisés, vamos nos livrar desse bando de rebeldes. Eu vou começar de novo com você. Você tem sido fiel, apenas me dá permissão. E Moisés discutiu com Deus, você lembra? Ele disse para Deus: se você trouxer esse povo até aqui, para depois destruí-los no meio do deserto, as nações ao redor, e o Egito e todos ao redor vão rir de Yahvé. E dirão que o Senhor não consegue nem cuidar de seu próprio povo. Ele os traz para fora com milagres, e então ele não pode nem cuidar deles?
O seu nome será desonrado, sua credibilidade será manchada. E Moisés disse que se isso acontecer, qual é o próximo pedido dele? Tira, então, meu nome do livro da vida. Não estamos falando sobre morte temporária, pessoal. Está falando de morte eterna. Se seu nome for apagado do livro da vida, já era. Está tudo acabado. E Moisés está dizendo, se seu nome for desonrado, eu prefiro não existir. Eu vou dizer novamente, porque isso é muito importante. Se seu nome for desacreditado e desonrado entre as nações, então não vale a pena a minha existência. Eu não quero mais existir. Minha vida eterna não significa nada se o seu nome for desacreditado. Isto é o que Moisés está dizendo para Deus. Jesus está dizendo a mesma coisa no Calvário. Minha existência não importa, e sim a tua vitória sobre Satanás. Isto sim importa. O grande conflito é o que importa. Que toda língua confessará é o que importa. E tudo o que acontece comigo é irrelevante, desde que tudo seja feito. E Jesus está dizendo, o importante não é sobre mim, mas sobre o Senhor. Veja bem, eu acredito, olhando de uma perspectiva, que temos tido uma percepção errada entre nós, adventistas do sétimo dia. Nos últimos anos, nos tem sido dito que a coisa mais importante para o nosso dia a dia é: eu tenho certeza da salvação? Se eu saísse dessa igreja e fosse atropelado por um carro, eu teria certeza de que estou bem com Deus? Essa é uma pergunta muito importante. É um assunto onde devemos ter certeza de que Jesus Cristo é nosso Salvador a cada momento, em cada respirar. E se no momento seguinte nós deixarmos de existir, que estejamos em paz com Ele. Mas essa é a pergunta que Moisés fez? Essa foi a pergunta que Jesus fez? Eu tenho certeza da vida eterna? Não, absolutamente. Acredito que haja algo muito maior para os adventistas da última geração, maior do que ter a certeza da salvação. Eu tenho um problema com isso, porque está muito focado em mim. O eu está muito destacado nesta pergunta. E não era essa a preocupação de Moisés, muito menos de Jesus. Acredito que essa é a pergunta que precisamos fazer hoje. O que eu estou dizendo, ou fazendo, ou pensando agora está vindicando o caráter de Deus ou de Satanás? Está testemunhando a favor de Deus ou de Satanás, dando legitimidade para o inimigo? Essa é a forma que eu prefiro. O caminho de Deus é muito difícil, cheio de restrições, é muito estreito. Eu não gosto de andar por ele o tempo todo. Eu valorizo a minha liberdade, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Em cada momento de nossos dias, estamos elegendo aquele que queremos que comande o nosso planeta. Se aceitamos 100% o caminho de Deus, porque essa é a única maneira de Deus aceitar qualquer obediência, ou se gostamos 50% do caminho de Deus e 50% do caminho de Satanás. Estamos do lado de Deus no grande conflito, em todos os atos de nossas vidas, ou estamos dando legitimidade para Satanás governar este planeta por mais alguns séculos? Satanás, está tudo bem. Nós meio que achamos que alguns de seus pontos são válidos. Jesus disse para dar outra face. Eu não posso fazer isso. Não mesmo, eu tenho a minha honra. Não vou deixar qualquer um passar por cima de mim. Eu não aceito. E assim elegemos Satanás para continuar governando o universo um pouco mais. Qualquer escolha nossa em fazer algo que sabemos que não está em harmonia com a vontade de Deus é um voto dado para Satanás por mais tempo governando este planeta, como príncipe deste mundo. É isso que Moisés e Jesus não estavam dispostos a fazer. Para eles, a vida eterna não estava em questão, e sim a vitória de Deus no grande conflito. Eu acredito que a pergunta para os adventistas do sétimo dia não é se eu tenho a certeza da salvação, embora isso seja importante, mas o que eu estou dizendo, fazendo e pensando expressam a verdade sobre o caráter de Deus, permitindo que Deus termine essa controvérsia sem mais demora? Acredito que essa deve ser a missão dos adventistas do sétimo dia, e nós falhamos neste ponto, esquecendo o nosso chamado. O problema não é a nossa mensagem, sim o nosso senso de missão. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual é o nosso trabalho? Qual a missão foi dada pelo Deus Criador a este grupo especial? Ao longo destes 6.000 anos da história humana, nenhum outro grupo recebeu tão grande desafio. É para a última geração. Este é o tempo da vitória.
Isto é o que eu acredito que está contido neste parágrafo que acabamos de ler em 753 do Desejar de Todas as Nações, em que Jesus está disposto a ir para o nada. Os portais do sepulcro poderiam nunca mais se abrir para ele. Mas se essa é a tua vontade, ó Pai, que ela seja feita. Eu quero que o Senhor vença o grande conflito. Por isso considero este parágrafo tão importante. Voltemos para a primeira página do nosso material. Seção D. Onipresença. Jesus estava presente em todos os lugares ao mesmo tempo? Durante sua vida aqui na Terra? Yahvé era. Jesus não. Jesus trouxe a glória de Yahvé para esta terra? Oh, ele era como uma raiz arrancada de uma terra seca, diz a Bíblia. Não iremos tomar tempo olhando todas essas passagens, você pode ler por si mesmo. 5 pontos que Jesus abdicou de sua existência como Yahvé. Sua onipotência, sua memória, seu conhecimento do futuro, sua onipresença e sua glória. Por que isso é importante? Bem, pessoal, conversamos ontem à noite sobre outra realidade. De fato, o mundo cristão tem um evangelho diferente do que eu acredito que a Bíblia ensina. O mundo cristão tem um Cristo diferente daquilo que a Bíblia ensina. O mundo cristão, em geral, não acredita em nada do que eu tenho compartilhado com vocês nos últimos 20 minutos. Eles acreditam que Jesus tinha todo o poder. Era assim que ele fazia seus milagres. Pergunte a qualquer cristão na rua como Jesus fez seus poderosos milagres, como ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, e a resposta será inequívoca. Porque ele era Deus. Deus faz coisas assim e Jesus é Deus. Todo cristão acredita que Jesus é Deus. Mas como ele fez esses poderosos milagres? Ele era onipotente. Como ele sabia o que fazer a cada dia? Como lia a mente das pessoas? Porque sua mente era onisciente. Como ele sabia tudo e qual era a sua missão? Porque ele se lembrava do passado. E assim a maioria dos cristãos acredita que Cristo não precisou exercer fé por 1 minuto em toda a sua vida. Afinal, Deus não precisa exercer fé, não é mesmo? Deus sabe. Todo o conhecimento está em Deus. Nós não sabemos nada sobre o futuro, portanto é pela fé que acreditamos nas promessas de Deus. Assim, muitos cristãos acreditam em um Cristo que nunca teve que lutar com fé, e dúvida, e incertezas, e a possibilidade de falha. Este é um Cristo totalmente diferente do que a Bíblia ensina, e eu vou sugerir que é uma pergunta que você precisa fazer para os seus queridos, seus amigos, quem quer que seja. É uma pergunta muito simples. Você tem uma porta aberta para falar com eles. Você conhece meu amigo Jesus? Muitos querem falar sobre Jesus, então vocês poderão falar de um Cristo que eles nunca ouviram falar. Poderá falar de um Cristo que você tem experimentado, que sabe o que você tem passado, que conhece suas frustrações e sabe das suas perguntas. Porque ele fez essas perguntas. Ele teve essas dúvidas, essas incertezas, e ele teve que confiar pela fé. E você poderá dizer a seus amigos que não há um lugar que você possa ir onde Jesus não tenha andado antes de você. Você não precisa procurar conselheiros, padres, rabis, coaches, para entender qual a vontade de Deus para você. Vá direto para Cristo. Vá diretamente a Ele. Veja, eu acredito que isso é importante, porque se for o contrário, se Cristo não se esvaziou dessas coisas, seria então como atuar em uma peça roteirizada no céu, onde todos os atores aprenderam seus papéis. Jesus sabia como deveria atuar, afinal ele era onisciente, ele desceu, disse as coisas certas, fez as coisas certas e tudo pronto. Ele voltou para o céu e o público aplaudiu de pé. Bravo! Uma atuação perfeita. Não há risco. E uma peça, quando o ator em um palco saca uma arma, aponta para o outro e atira e ele cai no chão. O público se levanta, fica horrorizado com a cena? Claro que não, porque ele sabe que em alguns minutos o ator morto se levantará e tudo estará bem. Não há riscos. Está tudo no roteiro. Se não há riscos ao Jesus vir para esta terra, então estamos lidando com Cristos diferentes e coisas diferentes. Mas a Bíblia ensina sobre o risco que o Pai correu ao enviar seu Filho com habilidades limitadas, assim como nós temos limitações. E Satanás se alegrou ao ver o quanto Jesus foi rebaixado ao tomar a forma humana.
Dessa forma ele poderia vencê-lo. Ele já tinha derrotado a todos até então. Agora que Jesus não tinha os poderes de Yahvé, poderia ser vencido. Começamos a entender o risco da encarnação e saber o quanto custou nossa salvação. Há mais um ponto, só mais um. Não é tão pequeno, na verdade. Você se sente confortável conversando com uma pessoa que você considera uma pessoa consagrada, um santo de Deus? Alguém especial? Ou você meio que se sente pisando em ovos, evitando dizer alguma coisa que possa parecer estúpido? Jesus é uma pessoa santa? O mais santo de todos? Como falar com uma pessoa santa e não parecer estúpido? Então os cristãos inventaram maneiras de superar essa pequena barreira. O primeiro que eles inventaram foi, adivinha quem? A mãe dele? Bom, a gente pode falar com a mãe dele, e aí ela pode traduzir melhor nossas orações e convencer o filho dela. Isso funcionou por um tempo e de repente a importância de Maria começou a subir. Você reparou que ela não nasce mais como as outras filhas de Deus, que ela tem uma concepção imaculada, sem pecado? E que ela é levada ao céu, ela ascendeu corporalmente, não apenas em forma de espírito, mas fisicamente subiu aos céus. E hoje ela está sentada à direita de Jesus, co-dispensando os benefícios da salvação para nós, mortais. Ela realmente cresceu em importância, não? Já não é tão simples falar com Maria, assim como nos séculos passados nós criamos outros caminhos, com outros para ajudar Maria. Os santos. Por que os santos? Porque todos eles começaram como nós? Já notou que existe um santo para cada profissão, cada carreira? Então você pode conversar com um santo que entende você, porque ele ou ela se identifica com você. Nesta lama de pecado, você fala com um santo que passou pelo que você passa, conhece seus sentimentos, sabe das suas emoções, e esse santo vai pegar a sua oração, traduzir em uma linguagem melhor, para que Maria possa tomar sua oração e traduzir de maneira mais sublime e entregar para o seu filho Jesus, e Jesus levar para o Pai. Se você tiver sorte, você terá uma resposta. Afinal, não é um problema tão pequeno assim. A Bíblia diz que você precisa de quantos mediadores entre nós e o Pai? Por quê? Porque ele começou aqui onde estamos. Ele teve os mesmos problemas e as mesmas limitações e a mesma necessidade de fé. O mesmo risco que nós enfrentamos. Então ele entende exatamente quais são as nossas emoções. Você pode falar com ele diretamente, ele entende. Ele conhece seus sentimentos. Ele conhece suas limitações. Jesus é seu amigo. Você conhece meu amigo Jesus? Esta é uma boa introdução. O início de uma conversa sobre questões de salvação que você pode compartilhar. Eu encerro aqui nesta manhã. Nós vamos continuar na segunda sessão pela tarde e nós pediremos por mais sabedoria para entender como Jesus nos salva do pecado.